Olá pessoal, eu sou o professor Gerson Pereira e esta é a segunda aula do módulo 2 do meu curso de Direito Administrativo. Nesta aula vou apresentar os seguintes assuntos: direito de associação e direito de greve dos servidores, fixação da remuneração e sistema remuneratório, limites remuneratórios, acumulação de cargos e, ao final, resolverei questões sobre esses assuntos que caíram em concursos públicos. Direito de associação sindical dos servidores públicos. A associação sindical dos servidores públicos é livre, de forma bastante semelhante aos trabalhadores do setor privado. Porém, essa regra não inclui os militares, ou seja, os militares são proibidos de terem associação sindical. Com relação às negociações coletivas e ajuizamento na Justiça do Trabalho, a jurisprudência do STF no sentido de que as demandas entre servidores públicos federais e administração pública são de competência da Justiça Federal e não da Justiça do Trabalho. E não é cabível negociação coletiva de vencimentos, pois o STF entende que é inconstitucional e incompatível com o regime jurídico estatutário, a fixação dos salários por convenção coletiva. Direito de greve dos servidores públicos. O direito de greve dos servidores públicos está garantido pela Constituição Federal no artigo 37, inciso 7º. Porém, essa é uma regra constitucional de eficácia limitada. Mas o que significa regra de eficácia limitada? Significa que há necessidade de editar uma lei específica determinando os termos e limites em que o direito de greve poderá ser exercido pelos servidores públicos. Lembrando que, independentemente da edição dessa lei, o direito de greve não é extensível aos militares. Como até o momento não foi promulgada lei nesse sentido, o STF, provocado por mandatos de injunção, determinou a aplicação da lei vigente no setor privado no que couber ao setor público, pelo menos até que seja promulgada essa lei. Eventuais greves do setor público serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação. Em outras palavras, quando se trata de paralisação do setor público, não cabe a interferência da Justiça do Trabalho, mas há uma exceção. Quando se trata de empregados públicos regidos pela CLT, aplicam-se as regras gerais dos trabalhadores privados. E como que é fixada a remuneração dos servidores públicos? Bom, se for cargo da estrutura, a remuneração deverá ser fixada ou alterada por lei específica, assegurada a revisão anual, sempre na mesma data e pelo mesmo índice. Para todo mundo é o mesmo índice. E também não pode ser objeto, como a gente já viu, de convenção coletiva. A iniciativa da lei para fixação de remuneração para cargos da estrutura é privativa do chefe do poder correspondente, presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do STF, todos sujeitos a veto do presidente da República. Já a revisão geral anual é de iniciativa do presidente da República. Fixação da remuneração dos cargos políticos. Primeiramente, o que são cargos políticos? Os cargos políticos são os mais altos cargos de cada poder. No caso do Poder Executivo, são o presidente, vice-presidente e ministros. No caso do Legislativo,
são os deputados e senadores, e no caso do Poder Judiciário, são os ministros do STF e dos tribunais superiores. A fixação da remuneração dos senadores, deputados, presidente, vice-presidente da República e ministros de Estado é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Portanto, não está sujeita a veto do presidente da República. Já a Lei de Iniciativa do Superior Tribunal Federal, que fixa ou altera a remuneração de seus ministros, que também são cargos políticos, como a gente já viu, cabe veto do presidente da República. Em resumo, cargos da estrutura de cada poder, lei de iniciativa do chefe de cada poder, aprovada pelo Congresso Nacional e com direito a veto do presidente da República. Cargos políticos do Executivo e do Legislativo, competência exclusiva do Congresso Nacional, não sujeita a veto do presidente da República. E, se for cargo político do Judiciário, iniciativa do presidente do STF, votada pelo Congresso Nacional, cabendo o veto do presidente da República. E quais são os sistemas remuneratórios ou formas de remuneração dos servidores públicos? A primeira forma é por subsídio, que consiste numa remuneração fixa, numa única parcela, sendo vedado o acréscimo por gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, etc. Essa forma de remuneração é obrigatória para os agentes políticos, ou seja, presidente, vice-presidente, ministros, secretários, deputados, vereadores, etc. E também é obrigatória para algumas carreiras de Estado, como as da AGU, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral da Fazenda, procuradores, Polícia Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiro. E ainda é opcional para algumas carreiras, conforme disponham as respectivas leis. Remuneração por vencimento. Consiste na remuneração dos servidores submetidos ao regime jurídico estatutário. Esses vencimentos são compostos pelo vencimento básico propriamente dito, mais as vantagens permanentes previstas em lei. Remuneração por salário. É a remuneração dos empregados públicos contratados pelo regime jurídico trabalhista, sujeitos predominantemente à consolidação das leis do trabalho. Limite de remuneração, teto constitucional. A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 11, define limites mensais que não podem ser excedidos pelos vencimentos dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta ou indireta, desde que custeados pelo poder público, cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais e com exceção das verbas indenizatórias. Bom, pessoal, deixa eu explicar melhor alguns dos conceitos que estão incluídos nesse parágrafo. O primeiro é vencimentos da administração direta ou indireta, custeados pelo poder público. Bom, a gente sabe que a administração indireta é composta pelas autarquias e pelas empresas públicas. Algumas dessas empresas públicas são independentes, ou seja, não dependem do orçamento do poder público para sobreviver, para remunerar seus empregados. É o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do SERPRO e de outras empresas públicas. Essas empresas podem remunerar seus funcionários acima do teto constitucional definido no artigo 37. E o que significa cumulativamente ou não? Significa que se o servidor acumular cargos
a soma da remuneração dos dois cargos não pode exceder o teto constitucional. E o que significa incluídas as vantagens pessoais? Significa que a soma da remuneração normal do servidor, mais as suas gratificações e outras vantagens pessoais, não pode exceder os limites constitucionais. E o que significa, exceto as verbas indenizatórias? Significa que algumas remunerações não contam ou não estão sujeitas ao teto constitucional. E que remunerações são essas? São, por exemplo, as horas extras, o adicional noturno, auxílio moradia, reembolso de despesas por diárias e passagens e outras assemelhadas. E quais são os limites de remuneração definidos no artigo 37 da Constituição Federal? Como teto geral está o subsídio dos ministros do STF, ou seja, em nenhuma instância, em nenhuma esfera, pode ter servidor público com remuneração superior ao subsídio dos ministros do STF. No Poder Executivo, nos Estados e Distrito Federal, o limite máximo é o subsídio do governador e nos municípios o subsídio do prefeito. No Poder Legislativo, para os deputados estaduais e distritais, a remuneração máxima é 75% do subsídio dos deputados federais. E no Poder Judiciário, a remuneração máxima dos desembargadores do Tribunal de Justiça e procuradores e defensores públicos é 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Existe também um limite mínimo de remuneração que é igual ao de um salário mínimo. Atenção para o termo remuneração. A remuneração é a soma dos vencimentos básicos mais as vantagens inerentes ao cargo. A remuneração, a soma dos vencimentos mais as vantagens, essa sim não poderá ser inferior a um salário mínimo. Isso abre a brecha para que você tenha um vencimento, que possa ser inferior ao salário mínimo. E depois, somadas as vantagens, aí sim não pode ser inferior ao salário mínimo. Proporcionalidade entre os limites mínimo e máximo de remuneração. A Constituição Federal, no artigo 39, parágrafo 5º, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão editar lei estabelecendo uma relação ou uma proporcionalidade entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos no âmbito de suas respectivas esferas de competência. A Constituição Federal editou algumas regras visando controlar o aumento desenfreado da remuneração dos servidores públicos. Algumas dessas regras são: a vedação de equiparação. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Artigo 37, inciso 8º da Constituição Federal. O que isso significa? Significa, por exemplo, que não pode vincular o aumento de um vencimento à variação do salário mínimo ou à variação do subsídio do governador ou do prefeito. Cada carreira do serviço público tem sua remuneração estabelecida em lei. Para modificar essa remuneração, é necessária a edição de uma outra lei. Não existe a possibilidade de aumento automático. Não existe a possibilidade de equiparar a remuneração de uma carreira com a remuneração de outra carreira. Ou seja, não dá para pegar carona quando a outra carreira tem aumento de remuneração. Vedação para incidência cumulativa de acréscimos.
Os acréscimos pecuniários recebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos posteriores. Artigo 37, inciso 14 da Constituição Federal. Aqui, o objetivo é evitar uma situação antes comum em que o servidor exercia por alguns anos uma função gratificada e aí incorporava o valor dessa gratificação ao seu vencimento e, posteriormente, tinha outra gratificação que também era incorporada e assim sucessivamente, levando os valores da remuneração para somas bastante vultuosas. Vencimentos do Poder Executivo como teto. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos do Poder Executivo. Artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal. O objetivo aqui era limitar os altos vencimentos pagos pelos poderes Legislativo e Judiciário aos vencimentos praticados pelo Poder Executivo, obviamente para cargos com responsabilidades e atribuições iguais ou assemelhadas entre si. O objetivo era nobre, porém nunca saiu do papel, haja vista os altos salários pagos pelo Legislativo e Poder Judiciário, bastante superiores àqueles pagos pelo Poder Executivo. Irredutibilidade dos vencimentos. Os subsídios e salários dos ocupantes de cargos ou empregos públicos, conforme artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal, são irredutíveis. Há uma certa contradição nesse inciso, pois a própria Constituição Federal, artigo 7º, inciso 6º, prevê que, em caso de convenção ou acordo coletivo regido pela CLT, poderá haver sim redução nos salários. Por outro lado, também é possível que ocorra a redução no salário ou a redução no vencimento líquido devido à majoração de tributos, por exemplo, aumento da alíquota de imposto de renda, sem aumentar o salário, diminui o valor líquido da remuneração. Além disso, é possível a qualquer momento extinguir ou reduzir gratificações e adicionais, o que também reduziria a remuneração líquida do servidor. Apesar de todas essas exceções, não podemos perder de vista que a regra geral, e está lá na Constituição Federal, é que não pode haver redução de subsídios e salários dos servidores públicos. Acumulação de cargos. Como regra geral, vale o que está inserido nos incisos 16 e 17 da Constituição Federal, que dispõe que é proibida a acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos. Só que o próprio inciso 16 já estabelece algumas exceções, havendo compatibilidade de horários e desde que não fique excedido o teto constitucional de remuneração, é possível a acumulação de 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou ainda 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Abrangência da proibição de acumulação de cargos públicos. É proibida a acumulação de cargos não só dentro da administração direta, mas também com empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias controladas direta ou indiretamente pelo poder público, inclusive de esferas diferentes, bem como com os aposentados. O inciso 16 do artigo 37 traz algumas exceções que permitem a acumulação de cargos. Outras exceções são a acumulação com cargo de vereador, havendo compatibilidade de horário. Juízes e membros do Ministério Público podem exercer o magistério.
pode haver a acumulação de aposentados com cargos de livre nomeação e exoneração. Pode haver acumulação de aposentados com cargos que seriam acumuláveis se o servidor ainda estivesse em atividade. É possível a acumulação de proventos de aposentadoria com cargos eletivos. E também é possível acumular cargos ou empregos públicos com a participação em conselhos fiscais ou de administração de empresas públicas. Regras específicas para a acumulação com cargos eletivos. Cargo de vereador. O servidor pode acumular desde que haja compatibilidade de horários. Nesse caso, o servidor receberá as duas remunerações. Não havendo compatibilidade, o servidor ficará afastado do cargo que ocupa para exercer a vereança e optará pela remuneração de vereador ou pela remuneração do cargo, função ou emprego. Cargo de prefeito. Deverá se afastar de seu cargo, função ou emprego, podendo optar pela melhor remuneração. Servidor público eleito para quaisquer cargos do Executivo ou Legislativo, de qualquer esfera, ficará afastado de seu cargo, função ou emprego e receberá, obrigatoriamente, a remuneração do cargo eletivo. O servidor afastado para exercer cargo eletivo contará tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento, inclusive cálculo de benefício previdenciário. Bom, pessoal, vamos agora às questões de concurso. Nesse slide temos duas questões do CESP que caíram em 2013 para o concurso para oficial de controle externo do Tribunal de Contas Estadual do Rio Grande do Sul. Primeira questão. Os vencimentos dos cargos dos poderes executivo e legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão é fácil e está errada. Na verdade, o que está estabelecido na Constituição é que os vencimentos pagos pelos poderes judiciário e legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo poder executivo. Segunda questão. A vinculação do salário de servidor público ao salário mínimo para fins de aumento salarial não ofende o princípio da legalidade. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão é fácil e está errada. O artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, proíbe vinculações de quaisquer espécies com os vencimentos do servidor. Além disso, o enunciado contém outra incorreção que se refere à remuneração do servidor como salário. Não é. Servidor ou recebe subsídio ou recebe vencimentos. O salário é a remuneração do empregado público. Questão de 2013 da Fundação Carlos Chagas para concurso para analista de procuradoria da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. O direito de greve do servidor público: A. É amplo e ilimitado. B. Será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. C. Sujeita-se à mesma disciplina jurídica do trabalhador comum. D. É absolutamente proibido pela Constituição Federal. Ou E. Está limitado pela Constituição às atividades não essenciais. Apertem a tecla pause. Essa questão é média. A Constituição Federal diz que o direito de greve do servidor público será exercido nos termos e nos limites a serem definidos em lei específica. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Sobre esse assunto, o Poder Judiciário se manifestou da seguinte forma: enquanto não for editada a Lei de Greve do Servidor Público, deve-se aplicar no que couber o que foi definido
na lei de greve do setor privado. Diante dessa afirmação, a gente poderia ficar em dúvida com relação à alternativa C, mas aplica-se no que couber é bem diferente de sujeita-se à mesma disciplina jurídica, portanto, descartada a alternativa C. Questão do CESP de 2013 para concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, analista judiciário. Considerando o que dispõe a Constituição Federal acerca da administração pública, assinale a opção correta. A. As funções de confiança podem ser livremente preenchidas pela administração. B. A Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. C. Os servidores públicos não possuem direito constitucional à greve. D. É exigida a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos para a investidura em cargo público, ainda que o cargo seja declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ou E. O prazo de validade do concurso público pode ser de até 5 anos, vedada qualquer prorrogação. Apertem a tecla pause. Essa questão é relativamente fácil e vou comentar as questões erradas, deixando por último a alternativa correta. A alternativa A é que as funções de confiança não podem ser livremente preenchidas pela administração. Há a exigência de que o servidor seja concursado. A alternativa C está errada, pois os servidores em geral possuem direito constitucional à greve. Só não possuem direito à greve os servidores militares. A alternativa D está errada, pois os cargos de livre nomeação e exoneração não exigem a aprovação prévia em concurso público. E a alternativa E está errada, pois o prazo de validade de concurso público é de até 2 anos, prorrogado uma vez por igual período. A alternativa B é a correta, pois a Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, lembrando que o servidor público militar não tem esse direito. Confirmando, a alternativa correta é a letra B. Nesse slide, temos mais 2 questões do CESP que caíram em concurso de 2013 para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Primeira questão. As verbas de caráter indenizatório deverão ser consideradas para efeito do cumprimento do teto constitucional remuneratório dos servidores públicos. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão é média e está errada. As verbas de caráter indenizatório não são consideradas para efeito de cumprimento do teto, pois essas verbas não fazem parte da remuneração normal do servidor, como, por exemplo, o auxílio moradia, as diárias de passagem, o auxílio alimentação ou a remuneração por horas extras. Segunda questão. Em regra, a investidura em emprego público não depende da prévia aprovação em concurso público, dado que o regime jurídico aplicável ao caso é o seletista. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão é fácil e está errada. Em regra, é justamente o oposto. A investidura em emprego público depende sim de prévia aprovação em concurso público. Não importa que o regime jurídico seja o seletista. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 2. Em caso de dúvida, deixe seu recado no meu perfil do itinerante. Lembro que, no caderno de exercícios, tem mais 30 questões sobre os assuntos abordados nessa aula. Até mais!